gente aproveite todas as oportunidades que certamente um dia nos oferece, principalmente de estarmos aqui nesta casa, aprendendo um pouquinho mais, para que a nossa caminhada por este mundo seja ela bem proveitosa. Hoje, o palestrante desta manhã é o nosso companheiro Antônio. Ele está no grupo já há bastante tempo. Ele participa também do trabalho do rádio. Então é um trabalhador que está aí sempre procurando ajudar, auxiliar, divulgando a doutrina espírita. Então convidamos a todos para que unamos os nossos pensamentos, lembrando Jesus, lembrando a nossa mentora Benedita Fernandes, que administra, que dirige esse trabalho, principalmente no momento das visitas, que ela possa nos amparar a todos. Assim, Senhor, que a tua paz nos envolva nesse instante, e ao repetirmos, Senhor, a tua prece, daremos assim por iniciada esta pequena reunião. Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Eu continuo fazendo o Pai Nosso, dizendo dívidas. Não sei quem que inventou essa moda de ofensas, né? Mas nós temos dívidas. Com a palavra, então, o Antônio. Bom dia a todos. Nós vamos conversar nessa manhã sobre o tema A Procura da Fé. E nosso coração aqui, pequeno e desejoso de também encontrar essa fé, continue em busca. Essa fé que a doutrina espírita, que o Espiritismo nos revelou mais assim, abertamente, sem mistérios, muitos mistérios, a partir do século XIX, quando nós, como humanidade, estávamos mais aptos à compreensão dos ensinamentos da moral cristã, a moral que Jesus Cristo implantou no período que ele esteve aqui no planeta, a fim de que essa fé pudesse modificar os rumos de cada um de nós e os rumos do próprio planeta. Hoje, nós sabemos que o planeta Terra não está sozinho. Mas houve um tempo em que achávamos que éramos o centro de tudo. E todas as ideias partiam desse princípio, de sermos o centro de tudo. Mas o centro de tudo continua em nós. E eu quero deixar claro que isso é um pensamento meu, a partir do meu comportamento, não do comportamento dos outros, mas do meu, que fico centralizando as coisas também em mim. E é uma dificuldade que temos para evoluir. Por isso já se passaram mais de 2000 anos e ainda temos essa dificuldade de servir por servir, como ensinou Jesus.
o grande mestre, aquele que de fato serviu a humanidade com muito amor, sem querer nada em troca. Claro que, devido ao nosso conhecimento, toda a sua mensagem foi trazida através de parábolas simples, aqueles homens mais simples possível da vida do campo, ligados à cultura da agricultura, da pecuária, da lida com os animais, da lida com a natureza em si. Esse é o nosso primeiro contato com a divindade, é justamente essa lida com a natureza, com os fenômenos naturais que temos, como o próprio sol. O sol é um fenômeno para nós. Até nós descobrimos que esse astro estava tão distante, digamos assim, do nosso conhecimento. Ele aquece, ele ilumina durante o dia que temos. E assim nós aprendemos a contar as horas. Mas, depois desse preâmbulo, nós vamos lembrar que essa procura da fé que a humanidade sempre buscou, nós passamos por períodos dolorosos em que a política, o comportamento do homem provoca em todos nós. O planeta inteiro esperançosos e continuamos a luta para as mudanças, nos esforçando, cada um de nós, ao seu tempo, à sua maneira, fazendo a sua parte. E o mundo vai seguindo. A mudança interior, essa é a mais difícil. Ela vai exigir de nós uma pureza, aquela pureza que nós aprendemos com as crianças, a pureza que muitas vezes a gente aprende com alguém que vive de forma simples, que você pensa assim, nossa, ele parece que vive no mundo da lua, não está vendo o que está acontecendo. Aí ele chega, diz bom dia, toma um café, aí vai embora trabalhar. Essa pessoa parece que está em outra sintonia, está em outro mundo. É uma pureza. A minha amiga aqui, que tem uma filha especial, ela sabe dessa pureza, esse mundo que eles vivem. É uma pureza. Então, nós precisamos ter uma pureza no coração para nos reformar. Essa pureza é uma parte do esforço. A reencarnação faz isso conosco. Ora, estamos num corpo mais debilitado, limitado. Ora, estamos num corpo com o poder do dinheiro, o poder de dar as rédeas. Ora, estamos num corpo fragilizado pela pobreza, pela miséria. E assim nós vamos experimentando, procurando a fé, procurando ter fé, procurando isso em nós. E ele vai permanecendo em nós. Esse fenômeno vai permanecer em nós, porque permanece gravado no perispírito, que é essa camada de corpo que envolve o espírito, a alma, e a alma siquiosa, querendo mais, ela continua. E vamos nós buscando essa fé. As dificuldades, elas estão conosco também. Nós temos as dificuldades
dificuldades conosco, e essa dificuldade, apesar de estar em nós só conseguimos vê-la no outro. Nós conseguimos vê-la no outro e a chamamos de pecado, a chamamos do erro, julgamos, fazemos N comentários, temos vários comportamentos. A humanidade é assim. E hoje nós vivemos num mundo onde praticamente nada é escondido. A informação corre tão rápida, tudo é filmado, tudo é gravado. É incrível. É diferente de quem já viveu a década de 80, quando essa mensagem foi escrita no livro Coletânea do Além, por espíritos diversos. Na década de 80, no ano de 81, esse livro foi publicado. Era diferente. As informações não corriam assim. Nós tínhamos o rádio, nós tínhamos a TV, mas mesmo assim, as informações eram lentas. As notícias, você ficava sabendo do outro, mas do outro que morava do teu lado. E normalmente estava igual a você, estava na mesma situação que você. Hoje não. Difícil para uma jovem que não viveu isso compreender. É difícil. A pessoa não tem noção de como que é, só quem viveu para. Ela vai encontrar lá na frente, com mais maturidade, os jovens de hoje, lá na frente, com mais maturidade, vai conseguir um equilíbrio. Eu sempre acredito nisso. Eu sempre acredito nisso, porque o fenômeno da reencarnação está lá em nós. Vai fazer com que tenhamos insights e lembranças que vai favorecer o comportamento na busca dessa fé. Essa fé que é e que deve ser raciocinada, que deve estar ligada à ciência, que deve estar em sintonia com o amor. E o amor que Jesus viveu. Nós não temos outro tipo de amor para comparar. Temos esse. Esse é o amor que devemos buscar. Por mais difícil que você ache, que você acredite hoje, que não consegue. Mas você consegue. Não é utopia. É possível. Porque nós precisamos caminhar, continuar caminhando, porque caminhar nós já estamos. Continuar caminhando com a esperança de que vamos conseguir. Cada um a seu tempo. Encontrar essa pureza de coração agora, instantaneamente, como o mundo mostra as coisas, não é possível. E isso faz com que nós sofremos mais. Principalmente aquele que não teve a oportunidade de ver que uma carta que você escreve para um parente demorava até 5, 10 dias, dependendo de onde ele estava, para receber. Hoje, você com o celular, uma mensagem de WhatsApp, ela é automática. Então você quer o automático em tudo. Você diz, nossa, mas eu não consigo mudar. E aí você vai entrar no problema mais conhecido da humanidade hoje, que é esse problema da ansiedade. Esse problema da depressão, o ansioso, que aí ele não consegue fazer aquilo, ele vai descontar em outra coisa. Ele vai descontar no alimento, ele vai descontar às vezes numa aspereza da sua, aquilo que está dentro dele, numa reação violenta. O despreparo nosso está aí.
A busca, essa procura por essa fé, ela tem que se passar pelo nosso raciocínio. Ela tem que se passar pela nossa capacidade de compreender esse novo e algo que é tão velho. Porque a fé, ela remonta à humanidade desde o seu nascedor. Desde o momento que nós já tivemos o discernimento como ser humano. A fé nos acompanha. Precisamos nos libertar dessa fé cega. Precisamos nos libertar do culto externo. Precisamos fazer o culto interior. A sua maneira, você vai aprendendo. A doutrina espírita, o espiritismo, ele é o começo. E ser espírita, muitos dizem assim, não é tão simples, não é tão fácil, nem todo mundo quer ser espírita por causa dessa responsabilidade de mudança. E os trabalhadores podem agora maior para buscar, porque nós buscávamos lá atrás. De onde viemos? Para onde vamos? Começamos aonde? Só que agora a doutrina espírita, o espiritismo, mostra algo além. Mostra de onde viemos e mostra para onde vamos. E esse para onde vamos está muito longe, diante de como a gente foi conquistando a vida tão rapidamente, essa vida material, diante dessa busca desenfreada pelo dinheiro, pelo poder, nós fomos buscando as coisas e conseguindo de forma muito rápida. Mas esse lugar que a doutrina espírita mostra, que não é um lugar novo, é reviver Jesus. Porque Jesus, ele anuncia a doutrina espírita, o espiritismo, com outro nome. O espiritismo apenas revive tudo novamente. Faz você sentir, faz você acreditar de dentro de você para fora. Não é do culto externo, não é de fora também, mas daqui de dentro. E aí você precisa se libertar desse automatismo que as redes sociais nos aprisionou, que a internet, a informação rápida, nos prendeu. Precisamos acalmar o coração. Precisamos buscar novamente a paciência. Precisamos olhar no outro como um irmão, como alguém que é importante. Comece fazendo isso com aqueles que estão dentro da sua casa. Não fique querendo buscar, nossa, eu pensei agora em alguém que está lá longe. Como é difícil aguentar aquela pessoa. Se ele está lá longe, é porque Deus já sabe da sua dificuldade e nem colocou ele perto de você. Pense nisso. Se ele está perto, é porque você tem a condição de fazer isso, de amar e de ter essa fé raciocinada de que todos nós somos filhos de Deus, nascemos como espíritos e estamos aqui para experimentar e se reformar. Carlos brincou quando disse: eu continuo dizendo dívidas, porque nessa reforma nós adquirimos algumas dívidas. E
nós temos dívidas, o nosso pensamento é o quê? Pagá-las. Você quer pagar. E você precisa ter recursos para pagar essa dívida. E os recursos nós vamos adquirindo nessa nossa mudança de comportamento, nessa nossa renovação. Os recursos estão aí, fazem parte da natureza, essa natureza de Deus, porque quando Deus criou tudo isso, Ele já sabia do resultado. Ou você acha que está fazendo alguma coisa de que Deus não sabia que iria acontecer? Negativo. Tudo que acontece ou que irá acontecer já está dentro do programa de Deus. Agora, lembre-se, quando Jesus diz, vós sois deuses, isso indica da nossa responsabilidade com o que está aí. Tudo que está aí é responsabilidade nossa, pois nós pensamos, nós agimos, nós executamos. Façamos sempre o melhor. Procuremos fazer sempre o melhor. É um esforço íntimo. Mesmo que eu não consiga agora, mas eu começo a me esforçar em fazer o meu melhor, vai ter um resultado. Logo na sequência terá um resultado. Não se julgue e nem julgue o outro. Estamos todos experimentando, estamos todos nessa mesma nave chamada planeta Terra. Para quê? Para a reforma íntima. Nós temos um mapa de onde chegar. A doutrina espírita já nos revelou. E também disse que a chegada lá no final, ela é inevitável. Nós vamos chegar. Só não diz quando. Nesse caminho todo, nesse percurso todo, tem um outro fenômeno chamado morte. Esse fenômeno, ele cria em nós medo, ele cria em nós, às vezes, a desistência de continuar. Por quê? Porque nós já passamos por ele muitas vezes. E criou-se traumas em nós. Todas as mortes que passamos. Temos traumas. E só vamos conseguir limpar tudo isso de nós com a experiência da vida. É possível que, durante a experiência da vida, enquanto nós estamos aqui, buscando no imediatismo, e às vezes tirando do outro a oportunidade para que a oportunidade seja minha, é possível que a morte venha em segundos e me tire daquele momento em que eu estava entusiasmado. É possível. É possível que isso aconteça. E isso gera mais um trauma. Mas a paciência deve estar em nós. A paciência deve ser algo em que nós temos que nos segurar, continuar, para viver um dia após o outro. Por isso, uma passagem do Cristo, conhecida por todos nós, quando ele diz: a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Não quero o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Hoje. Basta esse mal que já promovemos, provocamos, vivemos. E ele também faz parte do nosso eu e da nossa evolução. Nós não somos, ou nós não seremos no futuro anjos que não passou pelo mal. Tudo faz parte disso.
o orgulho e o egoísmo vai estar conosco, mas administrado. Lá na frente, nós vamos saber olhar para aqueles que ainda estão no zigue-zague, no sobe e desce, e vamos dizer para ele: calma, você vai conseguir, porque você também conseguiu. E você vai olhar para o outro e vai ter mais um pensamento de esperança de que o outro vai mudar e não vai fazer aquele julgamento equivocado de que esse aqui está condenado, não muda nunca. Porque quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos compreender como Jesus teve essa capacidade de vir a esse mundo ensinar a seres como nós a amar. Você vai dizer assim, porque o nível de Jesus é como se Jesus fosse Deus, tanto que nas religiões nós fizemos isso, colocamos ele como Deus, e ele é um ser como nós, um filho de Deus, só que chegou num nível muito mais alto, porque viveu mais, e nós vamos conseguir chegar nesse nível. Nós aprendemos isso com o Espiritismo, porque nada para, nada está parado, e essa procura pela fé não vai acontecer se nós ficarmos parados. Precisamos sempre caminhar, cada um na sua força, na medida da sua força, na sua determinação e com o seu próprio caminhar. Recebemos as influências dos outros, assim como recebemos a influência do Mestre maior, o nosso irmão Jesus Cristo, que nunca nos abandonou, que sempre está conosco, principalmente naquelas horas mais difíceis. Basta você prestar atenção e você verá que ele está ao teu lado, e aí você vai sentir essa calma que você precisa, você vai sentir essa paciência que você precisa. Você vai deixar de viver no mundo da maneira que tem que viver? Vai deixar de trabalhar? Não. Vai deixar de acordar cedo? Vai deixar de pegar ônibus? Não. Quem tem o seu carro vai deixar de dirigir o carro também? Não. Ninguém vai voar. Nós vamos viver como o homem vive no mundo, mas com a mentalidade, essa mentalidade de Filho de Deus, Espírito imortal, de que está aqui para experimentar o momento, evoluir, se reformar dentro da proposta do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa proposta envolve essa busca pela fé, porque a fé vai nos manter nesse caminho e fazer caminhar. É como se ela fosse um motor que está ligado a nós e nos impulsiona para adiante. Muito obrigado pela paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe e que nos envolva no seu amor hoje e sempre. Assim seja.